A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2, neste terceiro trimestre da CPAD. Em 2023, neste trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. E na aula de hoje, lição de número 2, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o poder do alto no dia de Pentecostes. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, seja um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e indica essa aula para mais alguém. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal, onde você pode ficar à vontade para compartilhar e indicar para mais pessoas aprenderem de Jesus. Estamos disponíveis também no Spotify. Se já era bom, ficou melhor ainda. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento no Spotify, que você vai ter acesso aos nossos materiais também. Eu espero muito que a palavra de Deus hoje fale com você nessa lição. Então nós vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o seguinte argumento: recebendo o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Não tem diferença nenhuma e você pode desenvolver isso em sala de aula também junto com os teus alunos, tá? Na lição de número 2, nós vamos trabalhar sobre o poder do alto no dia de Pentecostes. Então é fundamental você descrever em sala de aula para os pré-adolescentes que tomam aula com você, que nesse trimestre nós estamos abordando uma doutrina teológica conhecida como pneumatologia. Estamos estudando também o viés pentecostal. Em outras palavras, nós estamos estudando como nós pentecostais entendemos a respeito do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, a necessidade de buscar o poder do alto. Vamos estudar isso à luz de Atos dos Apóstolos também, para você compreender isso de forma muito clara e bíblica em sala de aula junto com os teus alunos. Eu espero muito que Deus te use na palavra. Então vamos iniciar bem pela leitura bíblica em classe. É importante você realizar isso em sala de aula também. No nosso momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar para os teus alunos o texto de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Leia esse texto compassadamente em sala de aula. Dica: você pode compartilhar os versículos com os teus alunos. Um aluno lê um versículo, outro aluno lê outro versículo, e vai ser muito interessante também na hora da tua ministração. Apresenta a mensagem, em outras palavras, do texto bíblico, e apresente também o que a Bíblia diz. Faça a leitura do que a Bíblia diz junto com os teus alunos, e o que a Bíblia diz se localiza então em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento no YouTube e também no Spotify. No YouTube a gente posta a aula de segunda a sexta às 18 horas e no Spotify às 6 da manhã. Lembrando também que toda sexta-feira nós postamos as lições da classe dos pré-adolescentes, onde você pode ter acesso ao nosso material para estudar a palavra de Deus e crescer com a gente para a glória de Cristo. Então guarde isso e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa, exaltando a Jesus. Como estamos trabalhando com você durante esse terceiro trimestre da CPAD, na classe dos pré-adolescentes, nesse trimestre estamos trabalhando sobre a doutrina bíblica teológica
conhecida como pneumatologia, em outras palavras, a doutrina do Espírito Santo. Vamos trabalhar essa doutrina junto contigo, que está me assistindo também, participando conosco nessa ministração, sobre essa essência pentecostal que nós acreditamos, sobre a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Na primeira lição eu já tracei o argumento para você, porque nós pentecostais acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nesta segunda lição, nós vamos voltar o nosso olhar, então, para o texto de Atos dos Apóstolos. Também é fundamental descrever para você que o texto de Atos ele foi escrito por Lucas, e Lucas é visto dentro do Novo Testamento como um dos maiores teólogos pentecostais do Novo Testamento, porque ele traz especialmente uma ótica pautada no poder do Espírito Santo. Quando nós analisamos o texto de Atos dos Apóstolos, nós observamos então a história da igreja e como essa igreja agora é impulsionada pelo poder do Espírito Santo, pela glória de Deus, pela ação de Deus, e também como os discípulos receberam esse poder do alto. Na lição de hoje nós vamos estudar de forma bíblica e de forma também sábia como os discípulos de Jesus receberam essa promessa. E para a gente começar bem, então, o primeiro ponto da lição trata sobre os discípulos reunidos no cenáculo. Quando analisamos o texto de Atos dos Apóstolos, nós descobrimos exatamente pela palavra que os discípulos se reuniram no cenáculo a partir de uma ordem de Jesus. Você pode ler Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus deu a ordem para eles permanecerem em Jerusalém. Quando você analisa, então, Atos 1,14, você vai descobrir que a igreja está reunida em oração. E quando você chega, então, em Atos 2, versículo 1 ao 4, a igreja permanece reunida em oração. Depois da ressurreição, nós entendemos que a igreja ela permaneceu em oração, buscando a presença do Senhor, isso é muito claro. E essa igreja agora ela permanece em oração depois da ordem de Jesus, depois da ascensão. A igreja permanecendo em oração recebe então esse poder do alto. Para você explicar bem a palavra, anuncie então o tema do primeiro ponto, observe quantos subtópicos você vai trabalhar, observe que nesse primeiro ponto você vai trabalhar 3 subtópicos, então deixe isso claro, cite o tema dos subtópicos e avance então para o primeiro subtópico deste primeiro ponto, que trabalha sobre o seguinte argumento: como seria o revestimento de poder? Jesus prometeu aos discípulos a respeito da descida do poder do Espírito Santo, o revestimento de poder. E o que é o revestimento de poder? Entenda bem, é uma capacitação de Deus para uma obra específica, para uma obra missional. Nós que somos pentecostais, nós entendemos de forma muito clara, e você precisa desenvolver isso com os seus alunos, que o revestimento de poder é para uma capacitação, para uma chamada, para uma obra que Deus tem a realizar em nossas vidas, para um renovo espiritual. Os discípulos precisavam então dessa capacitação do dunamis, que é a palavra grega que traz essa ideia para capacitação em poder, para anunciar então o evangelho. Os discípulos antes do poder eram discípulos que tinham passado especialmente pela experiência da morte e da ressurreição de Jesus, e Jesus agora promete um revestimento que é uma capacitação para que esses discípulos então tenham ousadia de propagar o evangelho. Os discípulos recebem esse poder, e esse poder não é dado por homens, mas é dado pelo próprio Deus. E para receber esse poder, que é a ação poderosa do Espírito Santo na sua vida, era necessário então buscar isso em oração. Então é fundamental você anunciar para os teus alunos a necessidade de buscar o poder do alto através da oração. E em segundo lugar, como segundo subtópico, você pode avançar anunciando então o segundo subtópico para os teus alunos, que vai trabalhar sobre a espera dos discípulos no cenáculo. Neste segundo subtópico, nós temos então especialmente
essa ideia e essa compreensão que a igreja está reunida no cenáculo, e há uma ideia muito interessante que esse cenáculo aqui ele é fornecido por alguém conhecido no Novo Testamento. É interessante que há sugestões de, por exemplo, serem reunidos esse culto de adoração a Deus em um local. Algumas pessoas chegam a sugerir até mesmo na casa de Maria, mãe de Marcos. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 12. Mas é interessante você observar que o cenáculo era um local onde as pessoas estavam reunidas em oração, participando da ceia e esperando no Senhor. A promessa do Espírito Santo foi dada, mas há uma necessidade então de perseverar em oração para receber essa promessa. Quando nós buscamos essa presença, nós recebemos essa presença porque ela é dada por Deus. Então guarda isso e deixa Deus te usar, anunciando essa verdade também para os teus alunos. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós entendemos que o nosso coração agora passa a ser morada do Espírito Santo. E agora, como pentecostais, nós incentivamos a busca do poder através do batismo com o Espírito Santo, que é conhecido então como bênção dada por Deus para os salvos. E essa evidência é evidência bíblica. E nós estamos analisando isso a partir de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos receberam isso através da oração. E nós também precisamos pegar essa receita para a nossa consagração e busca desse poder. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, vamos avançando. Se eu estou te ajudando, deixa o like aí, se inscreve. O terceiro subtópico trata então, nesse primeiro ponto, sobre o início da igreja e a história pentecostal, como nós defendemos, já que nós somos pentecostais assembleanos. A igreja ela tem o início. A igreja ela nasce no coração de Jesus. Mas em Atos, nós vemos essa evidência sendo confirmada de forma poderosa, essa separação e o levantar da igreja, a partir de Atos. E Atos deixa isso claro quando a igreja então recebe esse poder, essa capacitação, a partir do capítulo 2. Nós podemos analisar que a igreja ela não é formada apenas por paredes, mas a igreja é formada por pessoas que são discípulos de Jesus, que acreditam na morte e ressurreição de Jesus como obra de Deus por intermédio da fé. Nós entendemos pela palavra que a igreja ela nasce e nasce revestida de poder. Quando nós analisamos Atos capítulo 2, nós entendemos que como um som veemente e impetuoso que encheu a casa, encheu também o coração dos discípulos e foram repartidas sobre eles línguas espirituais como de fogo. Os discípulos eram galileus e falaram línguas que não eram línguas maternas, mas línguas espirituais que foram concedidas por Deus, que foram especialmente dadas por Deus, sem que eles então tivessem aprendido sobre aquelas línguas em si. E é interessante nós entendermos que essa ação, ela continua acontecendo até hoje, como revestimento de poder para nós que somos pentecostais e acreditamos nessa essência também. Muitos irmãos renovados também creem, especialmente no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é uma capacitação espiritual para testemunhar a respeito de Jesus. Para que ele serve? Testemunhar a respeito de Cristo. E esse batismo é dado para quem busca. A igreja buscou e Deus concedeu. Teu aluno vai buscar, você pode buscar e Deus pode conceder também. Avançando, vamos então para o nosso segundo ponto da lição, que trata sobre o dia de Pentecostes. Chegamos então no segundo ponto da lição, onde nós vamos abordar sobre o dia de Pentecostes. Também é fundamental descrevermos para vocês que esse dia de Pentecostes ele acontece pós a Páscoa. E é claro que ele tem esse início como proposta então de festa da colheita. O Pentecostes era uma festa da colheita e essa festa era realizada após Páscoa para celebrar então as bênçãos de Deus dadas por intermédio da colheita. Mas o Pentecostes agora, com a descida do poder do Espírito Santo, tem outro sentido, tem essa ideia de bênçãos espirituais concedidas por Deus através da ação direta da descida do Espírito Santo. Para entender isso melhor,
cite o tema do ponto, apresente os subtópicos que você vai trabalhar nesse segundo ponto. Você vai trabalhar 3, não se esqueça disso, tá? E o primeiro subtópico trata então sobre o significado da palavra Pentecostes. A festa do Pentecostes, ou o termo Pentecostes, vem dessa ideia de 5. Penta é 5. E já traz essa ideia, então, de 50 dias depois da Páscoa. Nós entendemos pela palavra, então, de acordo com a própria Escritura, que era conhecida como a festa das primícias, em gratidão a Deus. Nós entendemos que Cristo morre na Páscoa. Ele permanece 40 dias como sendo testemunha ocular, sendo testemunhado ocularmente por mais de 500 pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, confirma esse versículo 1 ao 3, está lá escrito para a gente. E depois dessa subida de Jesus, a ascensão, Atos 1, permanece então a igreja durante 10 dias orando, buscando então essa busca do revestimento de poder. A ideia do Pentecostes no Antigo Testamento é a ideia de gratidão, de celebrar a Deus pelas colheitas, pela oferta em exaltação ao Senhor. No pentecostalismo já traz essa ideia de descida do poder do alto a partir da ação do Espírito Santo. Então você precisa fazer essa distinção aqui, tá? E essa descida traz um novo significado agora para o Pentecostes, que é a celebração, mas uma celebração agora pelo poder de Deus a partir da ótica da igreja cristã. Avançando, segundo subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento aqui nesse segundo ponto: cumprindo-se o dia de Pentecostes. O nosso segundo subtópico já traz a ideia, de forma muito clara, sobre essa descida do poder e exatamente esse poder que foi revestimento de poder para a vida dos discípulos, conforme Atos capítulo 2, versículo 1 ao 3. Como eu disse para você, Cristo morre na Páscoa, 40 dias ele permanece sendo testemunhado e depois 10 dias a igreja permanece em oração. Depois dos 10 dias, Atos 2, Deus então derrama esse poder. Esse cumprindo-se o dia de Pentecostes demonstra que a igreja estava em oração, buscando a presença de Deus e confiando na palavra de Jesus. Quando nós confiamos na palavra de Jesus, nós somos então abençoados, nós temos essa colheita do alto. Então, de forma extraordinária, Deus mandou aquele poder para capacitar os discípulos para uma missão. E esse poder também acontece hoje, pode ser enviado por Jesus através da tua vida para a glória e honra do Senhor. Avançando, o terceiro subtópico aqui do segundo ponto trata exatamente sobre outro argumento. Não foi um evento só para os discípulos. Olha que interessante isso aqui. A descida do poder do alto não foi um evento só para os discípulos. Quando nós lemos especialmente o capítulo 2 inteiro, você percebe que se tornou um testemunho de evangelização. A partir do versículo 5 do capítulo 2, muitas pessoas que estavam do lado de fora questionaram o que estava acontecendo, porque galileus que nunca saíram para estudar outro idioma estavam falando idiomas de línguas maternas de diversas localidades do mundo que estavam ali. Foi uma ação sobrenatural. Então, o dia do Pentecostes se tornou, então, testemunho da identidade de Jesus, a restauração poderosa da ação de Deus de forma sobrenatural sobre a igreja. Jesus, então, batizou a igreja em si, 120 pessoas reunidas em oração no cenáculo, de forma poderosa. Não foi somente os discípulos. As pessoas que estavam do lado de fora testemunharam. Os discípulos e mais 120 pessoas também experimentaram dessa graça de forma poderosa para a glória de Jesus. Então você vê que é um evento dado pela unção de Deus, a graça de Deus, e foi algo que marcou a história da igreja de forma sobrenatural também. Para fechar a aula, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje. Nesse terceiro ponto, nós vamos abordar sobre a descida do Espírito Santo.
É muito interessante você recordar junto com os teus alunos a respeito dessa descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, essa maravilha que foi concedida pela graça de Deus. Jesus prometeu que a igreja não ficaria órfã. João 14, versículo 15 a seguir, confirma isso, tá? Também você vai perceber, à luz da palavra, de forma muito clara, que essa descida, esse revestimento de poder é concedido pelo Senhor. E aqui você vai citar o tema do ponto, 3 subtópicos e apresentar então o primeiro subtópico deste terceiro ponto, que destaca sobre os discípulos cheios do poder. Quando nós lemos Atos 2, versículo 1 e 2, até o versículo 4, você vai perceber que, como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde os discípulos estavam reunidos, e ali a igreja foi cheia do poder de Deus, e os discípulos experimentaram de forma sobrenatural o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo desceu de forma poderosa, enchendo os discípulos, o coração dos discípulos, como um fogo no seu coração, e eles sentiram a graça de Deus e passaram a falar em novas línguas. Falando em novas línguas, eles entenderam especialmente que aquilo se tratava de uma ação sobrenatural de Deus. Você pode confirmar isso até o versículo 3 e 4, que você vai perceber muito bem aí do capítulo 2, essa ação sobrenatural sobre a vida dos discípulos, que podem também acontecer com você e com os teus alunos. Em segundo lugar, como segundo subtópico deste terceiro ponto, vamos trabalhar agora sobre o batismo no Espírito Santo. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa também para hoje. Em outras palavras, nós acreditamos que essa promessa não é somente para o dia de Pentecostes, mas essa promessa se estende para hoje também. Isso quer dizer que para nós, os dons espirituais, o falar em línguas, é algo que, biblicamente falando, está vivo hoje também e é atual para a edificação da igreja. Isso quer dizer que o teu aluno também pode buscar especialmente essa graça. Não é aprendido em uma escola, não é um idioma terreno, mas é algo espiritual que Deus concede para a edificação das pessoas. E é claro que essa edificação tem um propósito missionário para resgatar vidas para a glória de Deus. Então nós acreditamos na atualidade do batismo, na atualidade dos dons, na evidência espiritual desse poder espiritual sobre as nossas vidas também. Para te explicar melhor, o terceiro subtópico destaca então nesse terceiro ponto sobre as línguas estranhas no dia de Pentecostes. Os discípulos identificaram no dia de Pentecostes o batismo com o Espírito Santo a partir da evidência do falar em novas línguas. A variedade de línguas conhecida hoje como línguas estranhas ou línguas espirituais. Essa é a evidência fundamental. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos em algo que é bem interessante e você precisa entender isso aqui para explicar em sala de aula. Aceitar a Jesus como seu Salvador é uma evidência maravilhosa, uma experiência dada pela fé. Quando você aceita, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Isso aqui não é batismo com o Espírito Santo, mas é habitação. Ele passa a fazer morada no teu coração e te guia agora a uma santificação. Quando você busca essa santificação e passa agora a viver por intermédio dessa santificação, crendo na evidência e no poder de Deus, Deus pode te dar agora o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. E a evidência inicial é o falar em línguas. A nossa declaração de fé, ela afirma isso. Tem o propósito de ensinar e descrever muito bem que as línguas espirituais são a evidência inicial desse batismo. Então, nós, como assembleanos pentecostais, entendemos muito bem a essência dessas línguas para a edificação da igreja, e isso nós cremos, nisso também nós propagamos a evidência da palavra através dessa verdade bíblica pentecostal que nós entendemos. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter contribuído com você para a glória de Deus.
E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí. Olha, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, e nos acompanhe também pelo Spotify. Você pode nos acompanhar lá, Pastor Janderson Nascimento, muito fácil de você encontrar ali o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Acompanhe a gente também no nosso Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Lá você vai acompanhar as novidades da Escola Bíblica Dominical, acompanhar também o nosso Ministério Pastoral e que Deus edifique você. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você, agora em um novo horário, às 18 horas. E toda sexta-feira é um encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde a gente posta as aulas com antecedência para você ter acesso ao nosso material, compartilhar também a palavra de Deus para edificar vidas para a glória de Cristo. Eu espero muito que Deus te abençoe. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome do Senhor Jesus, para que Deus te use de uma forma poderosa na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora, momento especial, momento de oração. Neste momento de oração, eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula. Você também que quer buscar esse batismo, eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus, se quiser, é só escrever aqui, quero aceitar a Jesus. Se tem um pedido de oração, fica à vontade, coloca o teu pedido de oração aí também, que nós vamos orar por você. Vamos orar juntos agora para que você ministre essa aula debaixo da autoridade de Jesus, para que Deus te use de forma poderosa em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto esse clamor, ó Deus, junto com teu servo, tua serva, que tem me acompanhado em casa através dessa ministração. Deus, a minha oração é que o Senhor visite o coração dele e dela e dê paz para ministrar essa aula. Dê sabedoria, dê autoridade. Senhor, dê capacidade também. Que o teu Espírito Santo seja glorificado através dessa ministração. Que o teu filho e tua filha, ao ministrar, os seus alunos possam ser edificados para a glória do teu nome. Se esse teu servo e essa tua serva está voltando para ti, eu oro por ele e por ela também. Oro pelos motivos de oração aqui apresentados. Deus, a minha oração é que o Senhor possa conceder a tua graça de uma forma poderosa sobre a vida dos teus filhos, teus alunos. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a entender sobre essa visão pentecostal que nós entendemos. Quero indicar para você o texto Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato, editora CPAD. Esse material é material de uma lição de Escola Bíblica Dominical clássica dos adultos. Vale a pena você ter esse material em mãos. Muito bom esse texto do pastor Elinaldo Renovato para sua edificação. Indico para você Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter ela em mãos, é da editora CPAD. Você acha no site, você precisa desse material para ministrar essa aula, tá? Quero indicar para você Glossolalia, a formação das Assembleias de Deus, texto do pastor José Gonçalves, para você que já gosta de um material mais condensado, mais aprimorado. Por que nós, pentecostais assembleanos, acreditamos no batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas, a Glossolalia. Que Deus em Cristo edifique você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, próxima lição, se Deus quiser. E que Deus te abençoe. Nossa próxima aula será a lição de número 3. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema, o poder do Espírito na vida de Pedro e João. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.